E aí galera que lê Gibi, tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Eu Leio Gibi. O meu nome é João e o vídeo de hoje é pra gente conversar um pouquinho sobre as leituras do mês de junho. Sim, aquele vídeo onde eu compartilho com vocês as experiências de leitura do mês. No caso, o mês de junho, mês esse que eu fiquei bastante ocupado e que consequentemente acabou também afetando aí na quantidade de gibis que eu leio por mês. Li apenas esses gibizinhos, um total de 9 quadrinhos, e eu quero partilhar com vocês as experiências de leitura desses quadrinhos, começando por Júlia, As Aventuras de uma Criminóloga, número 25. E esse gibi é um gibi que me deixou satisfeito e ao mesmo tempo me deixou aborrecido. Vamos primeiro falar das coisas boas, né? Ou seja, do elemento que me deixou satisfeito. A história me deixou satisfeito. Mas por quê? Porque aqui nós temos uma história onde a Júlia é procurada por um determinado sujeito. Esse sujeito está preocupado por conta de um ente querido que está desaparecido. Então, essa pessoa vai procurar a Júlia num dia de neve e tudo mais, e que ela está ali cuidando de algumas coisas pessoais, e ela diz que não vai atender o sujeito. Por outro lado, ela acaba ficando com pena, chama o cara para dentro de casa, serve ali um café para ele, coisa e tal, e ele vai explicar a história dele e a própria situação desse ente querido que ele está procurando, que ele precisa encontrar. A situação começa a tomar uma forma um pouco diferente quando esse sujeito, que vulgo era pai dessa pessoa que tinha desaparecido, acaba sendo encontrado morto. E diante dessa circunstância, a Júlia acaba, obviamente, indo na direção de descobrir o que realmente está acontecendo. E diante dessas situações, o que está acontecendo, ela vai descobrir que existe ali muita mentira, muita gente dizendo que é quem realmente não é, e diante dessas circunstâncias todas, a situação precisa ser desenrolada, a situação precisa ser desatada ali para entender realmente o rumo que essa história precisa tomar, e o Baxter vai acabar ajudando ela, né, para poder chegar ali a algumas conclusões. Enquanto isso, a Júlia também acaba notando que tem alguns outros problemas, dentre eles uma situação junto à família, uma vez que ela está mexendo ali nas coisas do avô dela e ela descobre que o avô dela teve um caso extraconjugal, e ela então vai procurar também, a partir ali de mexer nas coisas do avô e tudo mais, entender melhor essa situação. Enquanto isso, a Emily, que é a empregada da Júlia, não está nada bem e acaba ficando na casa da Júlia para poder ser devidamente cuidada. É uma história que tem um fio narrativo bacana, é uma história legal, não é uma história maravilhosa, mas é uma história legal, uma história que a leitura passa rápido, tem um bocado de ação por conta ali de alguns tiroteios e tudo mais. A arte, ela é boa, não é a melhor arte que eu já vi nos gibis da Júlia, mas vem a parte que me desagrada, e a parte que me desagrada é justamente o elemento editorial da editora Mitos para essa publicação. Por quê? Porque em algumas páginas a impressão está uma maravilha, em outras páginas a impressão está assim, bastante fraquinha, parece que foi colocada ali no modo econômico da impressora, dá para se ter noção, né? Então aqui a gente tem umas páginas assim mais com essa impressão mais fraca, enquanto que em outras a impressão tem boa qualidade. E além dessas questões da impressão que oscila de qualidade de pedaço para pedaço, existe uma quantidade de erros de revisão que não é brincadeira não. Então é um gibi que está assim com vários erros ortográficos e que foi mal editado no final da história, porque na hora da revisão, essa revisão não ficou bacana, a impressão em alguns aspectos também não ficou bacana, então poderia ter sido feito um trabalho bem melhor do que foi feito aqui em termos editoriais, o que é uma pena, porque é um gibi bacana e que merecia, né, ser cuidado um pouquinho melhor, mas não foi o caso dessa edição especificamente, né, infelizmente. Mas fazer o que? Seguindo na nossa conversa, Caçada até a Última Bala, o Rodrigues, Um Legado de Balas, que é o volume 4,
de Caçada até a Última Bala, e aqui nós temos uma história, como o próprio título do Incapa diz, né? Rodrigues, um legado de bala, onde nós temos uma aparição muito breve do Judas, o reverendo Judas, né, que é o protagonista aí de Caçada até a Última Bala, e essa edição vai ser dedicada especificamente à família Rodrigues. A família Rodrigues tem um jovem chamado Jesus, e esse jovem vai chegar numa determinada idade que ele vai ser inserido ali nos negócios da família, ou seja, a família Rodrigues é uma família de pistoleiros, e ele vai entrar ali dentro dos negócios da família e vai traçar um caminho junto com o pai dele, onde ele quer, digamos assim, fazer com que o pai dele sinta orgulho por ele, mas também quer cumprir uma promessa que ele fez a um amigo, onde ele buscaria de alguma forma ali encontrar caminhos de pacificação. Mas essa pacificação não vai acontecer, haja vista que os interesses da família são assim prioritários, e não só isso, os desentendimentos dentro da família também são elementos muito marcantes, uma vez que existe uma disputa de poder dentro da família e um interesse por um determinado objeto. E o Jesus é uma pessoa, uma chave importante para poder chegar nesse objeto e obtê-lo. E uma vez quem tem esse objeto, fica em grande vantagem dentro de todo esse contexto de Caçada até a Última Bala. A grande questão é que o que o Jesus vai fazer quando ele descobrir exatamente quem ele é, que a peça importante que ele é dentro dessa coisa toda, e o que vem a ser esse objeto e sua importância. Além disso, tem um plot twist na história que também é importante para a condução da narrativa, e é aquele gibi de faroeste que, misturado ali com sci-fi e gore, que caminha muito bem, com bastante ação, uma trama ali a respeito de lealdade, de fidelidade e também das promessas que muitas vezes nós fazemos e não conseguimos cumprir, que permeia a narrativa. Enfim, é um gibi que agrada, é um gibi bacana, é um gibi nacional de bastante qualidade. As 3 edições anteriores foram bacanas e a edição 4 também é bem bacana. Então eu dou a dica para vocês de Caçada até a Última Bala. Indo para Marvel, a saga dos X-Men, volume 11, e aqui nós temos a segunda parte das Guerras Asgardianas, que vai ter, no caso, a participação dos Novos Mutantes. Bom, a história está situada ali no período pós-guerra de Surtur, né, no gibi do Thor, e o Loki quer tomar o poder em Asgard, diante de todo o rebuliço que virou a Asgard por conta das questões ali da guerra de Surtur. O Loki quer assumir o poder, mas para assumir o poder ele precisa obviamente fazer algumas coisas, e ele entende que a tempestade pode ser uma peça-chave para ele conseguir fazer isso. Para tanto, ele precisa levar a tempestade para Asgard. Para fazer isso, ele vai contar também com a ajuda da Incantor, e ele vai acabar levando os Novos Mutantes com ele, e existe também um desejo de vingança sobre os X-Men por conta daquilo que ocorreu na primeira parte das Guerras Asgardianas. Acontece então que o Loki leva a tempestade para o palácio junto com ele, ele vai lançar um encanto sobre ela, e a Incantor vai ficar com a responsabilidade de dar um jeito nos Novos Mutantes. Acontece uma situação que eles acabam se espalhando por Asgard, e ali vai ocorrer as histórias dos Novos Mutantes de forma paralela, né, onde o Míssil está, onde a Carme está e por aí adiante. Enquanto isso, o Loki quer fazer um martelo, e dentro desse um martelo encantado, no caso, né, para que a tempestade possa voltar a ser a rainha dos ventos e das tempestades. Ou melhor dizendo, quem sabe ser a deusa do trovão. Acontece então que a história vai receber o seu desenvolvimento até chegar o momento que os X-Men vão entrar na história. Vão entrar na história por conta de um sonho que a Kitty está tendo. Ela acaba acordando toda a turma na mansão, e a Rachel vai fazer uma sondagem psíquica e vai descobrir toda a questão em torno ali da tempestade. Diante disso, eles vão caçar um caminho para poder chegar em Asgard,
tem toda a situação até encontrar os novos mutantes, né? E aí então resolver a situação com a tempestade. História muito boa, história bem contada, história bem amarrada, história que dá gosto de ler, com uma arte linda do Arthur Adams e que assim compensa demais a leitura mesmo. E termina a edição com 2 histórias dos clássicos dos X-Men que são dedicadas ao Magneto, uma com ele, a esposa e a filha, onde a esposa acaba morrendo e tudo que acaba acontecendo após essa tragédia, e uma outra história onde nós vamos dizer assim, o Magneto vai ganhando cada vez mais proeminência para se tornar realmente aquele homem que viria a ser temido como mestre do magnetismo. Enfim, a edição 10 eu não gostei, mas a edição 11 da saga dos X-Men valeu bastante a pena. Li também o Incrível Hulk, número 5, inclusive fiz um vídeo, né, da história do Quarteto Fantástico, que está nessa edição, e aqui abre a edição o Incrível Hulk do Bruce Jones, com arte no caso do Mike Deodato Jr., onde o Bruce está com a Nadia. A Nadia, por sua vez, tem ali algumas coisas que começam a ser reveladas a respeito dela e que, por sua vez, também um determinado agente acaba descobrindo ou tendo acesso, né, a um determinado disco, e diante disso daí ele obviamente vai querer tirar vantagem disso daí, né? Nessa história mais precisamente, ele vai estar trabalhando para poder chegar onde esse disco está, e na outra história vai ser melhor desenvolvido esse elemento. A Nadia acaba dopando o Bruce, e tem toda aquelas conversas ali com aquela turma, né, que está por trás disso, aquela agência que está atrás do Incrível Hulk, e a Nadia então também vai acabar se deparando com o Incrível Hulk. Enquanto isso, existe também aquela dupla de agentes que está instigando o Abominável contra o Hulk para lançá-lo sobre o Incrível Hulk no momento certo. E o Abominável, de certa forma, vai cedendo às coisas que eles vão querendo, né? Inclusive, o Abominável poderia ter saído do local e aí diz, mas ele tem uma bomba ali que pode explodir e matar ele. Vai matar o Abominável, mas custa aquela bomba, né? Mas, enfim, são caminhos que o Bruce Jones acabou criando também para criar esse ambiente todo e, digamos assim, ir trabalhando, né, para poder chegar ao momento da luta contra o Incrível Hulk. Depois vem a história do Quarteto Fantástico, eu mencionei que eu fiz vídeo aqui no canal, então por isso eu não vou falar muito dela, justamente por conta do vídeo, mas é uma história onde o Quarteto Fantástico precisa resgatar, digamos assim, certas necessidades que eles têm, ou melhor dizendo, eles precisam melhorar a visibilidade do Quarteto Fantástico diante das pessoas, justamente porque os produtos licenciados e tudo mais estão caindo na questão das vendas, e eles precisam alavancar a credibilidade, ou melhor dizendo, a popularidade do Quarteto Fantástico. Para isso, eles vão contratar uma determinada empresa, e a história vai se passar, então, numa semana onde essa empresa, um rapaz específico dessa empresa, está acompanhando o Quarteto Fantástico. E ali haverá os devidos desdobramentos. Marca também essa edição a estreia do Mark Waid enquanto escritor do Quarteto Fantástico. E vai fechar a edição o Capitão Marvel, onde nós temos uma história que está no meio do caminho, digamos assim, e vem para a história do Hulk. O Capitão Marvel aqui, no caso, é o Genis Marvel, que é o filho do Marvel, né, o Capitão Marvel original. E aí ele é azul, né, e ele fica azul porque, na verdade, ele não é azul, né, ele fica azul por conta do poder cósmico, né? Então toda vez que ele usa o poder cósmico ele fica azulado, e ele troca de lugar com o Rick Jones, naquele esquema lá também dos braceletes e tudo mais.
ele vai ter algumas oscilações de lembrança, alguma coisa assim, justamente por quanto no futuro dele se tornar o esposo da soprano e também ela tá grávida, algumas situações que estão acontecendo também com o Rick Jones, e o Thanos está, digamos assim, tentando ajustar essas coisas todas para poder tirar o Rick Jones do local onde ele está, porque o Rick Jones está meio que preso no tempo, e esse elemento de preso no tempo está fazendo tanto mal para o Marvel, para o Capitão Marvel, quanto para o Rick Jones, e carece então do Thanos dar um jeito nessa situação para, digamos assim, esse relógio temporal sobre o Rick Jones voltar a funcionar, para que ele possa retomar a vida. A grande questão é que quando ele conseguir fazer esse negócio ser funcional, o Rick Jones estará bastante idoso. É uma história ok, é uma história mais ou menos, e diga-se de passagem que é um período ali escrito pelo Peter David. Li também a edição de número 6 do Incrível Hulk, e nessa edição de número 6, como eu disse, aquele determinado agente, ele vai descobrir, vai mexer no disco, vai descobrir que o disco é extremamente valioso, ele vai querer mais dinheiro, a turma que está por trás disso vai acabar meio que negociando com ele mesmo, não querendo negociar. O Abominável fica aguardando o dado momento dele poder ir para cima do Incrível Hulk, e no mais a história vai também trabalhar com aqueles agentes que estavam ali convencendo o Abominável a ir na direção do Hulk, né? E, enfim, trabalhar junto com eles, e também diante das questões ali desse agente que está com esse disco, ele também poder descobrir mais algumas coisas a respeito de uma determinada pessoa. É uma edição ok, que eu diria assim que na época o Bruce Jones estava assim dando uma enrolada, né, para poder chegar a algumas coisas, sabe? Tanto é que se juntasse os elementos da edição 5 e da edição 6, eu acho que dava para enxugar e fazer uma história só, em vez de duas. Depois nós temos o Quarteto Fantástico, onde o Coisa acaba recebendo um trote por conta da turma da rua Yancey, e ele vai na direção ele acaba dentro ali do esquema do trote descobrindo o endereço do local que enviou um determinado presente para ele com a questão do trote, e ele vai atrás porque ele quer conversar com o dono da loja para descobrir quem é que enviou esse presente surpresa que é o trote para ele. E aí o Tocha Humana, que na verdade está por trás disso tudo, então o Tocha Humana tenta parar ele em todo o caminho, e ele não para de jeito nenhum, ele parte para cima, porque ele quer por toda a lei dar um jeito nessa situação para ele parar de ser feito de palhaço. E quem acaba dando jeito nessa situação toda, na verdade, é a Mulher Invisível, que também depois arruma um trampo pro Tocha Humana para ver se ele assume um pouco de responsabilidade nessa vida. História bacana, história divertida, história que dá para dar umas risadas mediante tudo que está acontecendo. E fecha a edição Capitão Marvel do Peter David, onde nós temos aquela situação do Rick Jones idoso e a Marlo cuidando dele. Vale ressaltar, né, que a Marlo, que é a esposa do Rick Jones, foi devidamente ressuscitada nesse período. E também a Serpente da Lua acaba chegando também ali na situação para dar uma força tanto para o Capitão Marvel como também para o Rick Jones, por quanto de toda a situação que está rolando, diante de tudo que está acontecendo. História ok, e que vamos ver nas cenas dos próximos capítulos se fica melhor essa fase do Capitão Marvel. Ainda falando de Hulk, Maestro, volume 3. Aqui nós temos Maestro contra o Mundo, que fecha essa trilogia que marca a origem do Maestro. E aqui nós temos o retorno do Abominável, nós temos também o Maestro enfrentando o Namor,
acabando de vez com a IMA, e também, como na edição anterior ele teve problemas com... ele se aliou ao Doutor Destino e depois ele quase matou o Doutor Destino. Doutor Destino também quer a sua vingança. Diante dessa coisa toda, nós vamos ter o Tocha Humana original, nós vamos descobrir algumas coisas sobre o Centelha, que era, por sua vez, parceiro lá também do Tocha Humana. O Maestro vai mostrar a sua força e tudo mais. E aí o Peter David vai procurar aquele esquema que ele está trabalhando em todas essas edições, né, que é a mescla da força do Maestro com também a inteligência dele. O Namor vai querer vingança e tudo mais por conta de uma série de coisas que acontece. Então é uma história, é um gibi que tem bastante ação, é um gibi que tem um quebra-pau assim de respeito ao tal do Massa Velho. A questão é que lá por fim não acaba de uma forma tão legal quanto poderia acabar e culmina tudo, né, com ele sentado lá no trono sendo o maestro, e aí acaba dizendo, aí vocês sabem como é que a história se desenvolve a partir daqui, porque daí aponta para futuro imperfeito. Enfim, a trilogia acabou, li ela toda, e se a gente juntar tudo, é bem mais ou menos, é bem aquém daquilo que realmente poderia ter sido essa minissérie, infelizmente. Fazer o que, né, não? Demolidor, esse é o volume 11, que encerra a fase do Chip Zdarsky e que inclusive tem resenha aqui no canal, e que é uma fase que vai apontar, né, também para a nova fase do Demolidor, onde o Matthew Murdock é padre. Não sei quando vai começar essa fase nova aqui no Brasil, mas aqui nós vamos ter as consequências, né, das ações do Demolidor por ter libertado os caras lá na balsa, por quanto dos problemas que rolou também diante da guerra contra o Tentáculo, a própria questão do punho que acabou se esfacelando toda, e a necessidade do Demolidor também acabar buscando algum tipo de redenção. Então ele vai descer ao inferno para buscar o Fog, porque o Fog está lá no inferno, sabe-se por lá por quê, porque o pai dele também está no inferno, sabe-se lá por quê, e essas coisas todas ali que, diante das questões vividas aqui nos mundos dos quadrinhos, né, vão acontecendo. Ele vai acabar recebendo uma certa purificação diante dessa coisa toda, vai enfrentar, por consequência, a besta do tentáculo, porque daí esse inferno não é aquele inferno, é o inferno da besta do tentáculo, né? É um inferno muito específico, e ele precisa libertar o Fog, e em tese ele acaba morrendo pelo Fog, mas acaba também não morrendo, porque de alguma forma ele acaba voltando. Tem o papel também ali da Elektra enquanto demolidora, e finalmente termina a fase do Chip Zdarsky, e sinceramente falando, é bem fraquinho isso daqui, tá? Eu não gostei, eu sei que tem gente que gostou, eu sei que tem gente que se agradou do que tem aqui, mas eu sinceramente acho que perdeu o fôlego, perdeu a mão, perdeu o jeito e acabou mal, sabe? Acabou mal, e a única coisa realmente boa aqui é a arte, porque a arte realmente é bem bacana, né? E algumas coisas eu dou mais detalhes no vídeo que eu fiz sobre o volume 10 e o volume 11. E DC, a única leitura que eu fiz da DC é Batman Gárgula de Gotham, volume 2. Peguei num desconto bem bacana, e aí peguei a edição. O Krypton foi preso, mas o Gordon desconfia que os assassinatos que estão acontecendo não tem necessariamente relação com Krypton, mas com outra pessoa. Tem todo ali um lance ali também por trás ali dos pecados capitais. Enquanto isso, uma jovem vai ganhando uma certa proeminência por quanto das suas falas, e aquela questão do rico, e o rico realmente assumir a sua parcela de culpa, e também um papel mais importante na sociedade, no sentido de não só ser rico, mas de fazer alguma coisa pelos outros. O Batman, nesse sentido, também
e segue ali nas suas investigações, descobre-se que houve coisas que foram assim, traumas que ficaram trancados no subconsciente do Bruce quando ele era pequeno, porque ele acabou, quando menino, alejando o sujeito que matou os pais dele, e surge diante dessa coisa toda outras mortes, e será revelado mais um vilão na questão aqui da história, e que veremos os desdobramentos adiante, onde o próprio Gordon não está muito feliz com o próprio Batman e com algumas questões ali que o Batman tem feito do relacionamento do Batman com o comissário Gordon. E diante dessa situação toda surge o Madreposa, sim, Madreposa, e a história acaba sendo concluída, onde o Batman vai estar diante ali de um determinado culto. Ainda não me pegou, digamos assim, o Batman do Rafael Grampá, sabe? Eu sei que tem gente bastante empolgada, e eu sei que tem gente que não gosta nem um pouco. Eu ainda continuo naquela de nem estar empolgado e nem de estar revoltado. Eu ainda não fui fisgado pela história, sabe? A história tem seus pontos fortes, tem seus pontos fracos, tem coisas que eu gosto, tem coisas que eu não gosto, mas ainda não me pegou. Por quê? Não sei, tá? Não sei, não me pegou, e eu espero que em algum momento eu me agrade um pouco mais do que eu estou vendo aqui, né? Até porque é um artista brasileiro trabalhando com um personagem grande da DC, então seria bacana eu conseguir me empolgar com as histórias, mas ainda não rolou, tá? Ainda não rolou. É como se me faltasse alguma coisa ali na hora que eu estou lendo, para realmente eu me sentir empolgado com a leitura. E para terminar, Na Mente de Sherlock Holmes, do Cyril Lieron e do Benoît Dahan. E temos aqui um gibi muito bem escrito, tá? Um gibi muito bem escrito, onde nós temos aqui o caso do bilhete escandaloso. E diante dessa questão do bilhete escandaloso, coisas estranhas estão acontecendo, despertam a curiosidade do Sherlock Holmes, e nós vamos, a partir desse momento que desperta a curiosidade do Sherlock Holmes, seguir o fio condutor da investigação. E aí você vai acompanhando toda a trama a partir desse fio condutor, onde o Sherlock Holmes vai encontrar os desdobramentos para aquilo que realmente está acontecendo, quem é a pessoa por trás dessas coisas todas, qual é a intenção dessa pessoa, onde inclusive ele quer sumir com cidadãos proeminentes de Londres, e com isso ter ali um plano, digamos assim, lucrativo diante de uma situação bizarra que essa pessoa está criando. O gibi é bastante interativo, o gibi caminha ali para algumas questões ali de pistas, onde que você tem que virar a página contra a luz ou dobrar a página de uma determinada forma para enxergar melhor as pistas e por aí adiante, que carece sim de você prestar bastante atenção nos desenhos, por quanto de tudo aquilo que está acontecendo na história, a importância desse fio condutor para tudo aquilo que tá rolando. Os diálogos são muito bem desenvolvidos, a trama é muito bem amarradinha, sabe? Bem amarradinha mesmo. Aquela história que você vai lendo e você vai admirando a arte e admirando também a própria forma com que tudo está sendo conduzido. Então é muito bacana em toda essa questão. Tem um trabalho editorial muito joia, para variar, do Pipoca e Nanquim, e no final da história, gente, é aquele gibi que eu gostei, sabe? Eu gostei de verdade. Gostei de tudo que vai rolando, gostei da trama, gostei dessa forma interativa que o gibi traz para a gente enquanto a gente está lendo. Mas sabe aquele gibi que você acha legal, aquele gibi que você acha a arte muito bonita, que você acha a trama bem amarrada, mas que não empolga? Eu não sei explicar isso, mas é assim que eu me senti, sabe? Eu reconheço que é uma boa história.
Eu reconheço que a arte é muito boa. Eu reconheço que é um gibi que interage com você, sabe? É legal, cara, é legal. Mas eu não me senti empolgado, sabe? Sabe aquela coisa da empolgação que você tem? Cara, que negócio legal que você vai, assim, imergindo naquela história e cada vez você está mais envolvido e você quer se empolgar bastante com aquilo, mas ainda não consegue. É assim que eu me senti, sabe? Se eu tivesse que dar nota, por exemplo, eu daria uma nota alta para essa publicação. Por quê? Por conta da qualidade dela, por quanto do trabalho editorial, por quanto da arte, por conta de uma história muito bem amarrada, muito bem conduzida, uma história inteligente, mas que de alguma forma não me empolgou, sabe? Não que tenha sido uma empolgação zero, mas eu não sei se eu tinha uma expectativa muito grande e de repente, por conta dessa expectativa muito grande, eu não vim a me empolgar tanto, mas ficou aquela coisa assim, como quando termina e você fala assim, cara, eu queria ter tido uma sensação diferente, porque é uma coisa boa, é um gibi bacana, que eu queria ter me sentido mais empolgado lendo, mas não aconteceu e eu quero em breve ler de novo para ver se essa sensação muda, mas eu indico sim para vocês Na Mente de Sherlock Holmes, do Pipoca e Nanquim. Bom, resumindo tudo, vamos então ao pior do mês e ao melhor do mês. O pior do mês, Demolidor volume 11 do Chip Zdarsky, que conclui a fase dele enquanto escritor do Homem Sem Medo. Graças a Deus acabou. E o melhor do mês para mim é As Guerras Asgardianas, no caso a Saga dos X-Men volume 11. Bom, galera, é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês. E diz aí, o que você andou lendo de bom, o que você andou lendo de ruim. Tem algum gibi que você leu, que você gostou, mas achou que ia se empolgar mais e acabou não rolando essa empolgação toda? Conta para mim aí também nos comentários, até porque os comentários de vocês acrescem bastante ao vídeo e conversar com vocês é sempre muito bom. E antes de terminar o vídeo, quero deixar na tela o nome dos apoiadores do canal. Valeu pela força e pelo apoio de todos vocês. Se você puder comprar pelos links do canal, eu agradeço demais da conta, porque ajuda muito na manutenção aqui do Eu Leio Gibi. E por favor, se inscreva no canal, que se inscrevendo você dá aquela força para a gente poder chegar aos 20k de inscritos aqui no YouTube. Se não curtiu o vídeo, aproveita para curtir o vídeo, que isso também ajuda muito, mas ajuda muito mesmo na divulgação do canal dentro do próprio YouTube. No mais, eu vou ficando por aqui. Logo eu estou voltando com outro vídeo. Um abraço forte em todo mundo. Até a próxima.